estimular o pensamento crítico e empoderar futuras cientistas. Este é o objetivo do programa Meninas de 10 anos. Promovida pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão, com o apoio da ENGE, a iniciativa reúne garotas jovens na faixa etária de 10 a 16 anos para uma jornada de formação com foco na emergência climática. Durante um mês, o grupo participa de uma intensa programação organizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Além do conhecimento científico, as participantes têm a oportunidade de conviver com mulheres especialistas reconhecidas no tema e entender que podem também ser líderes de mudanças profundas para um mundo mais justo e sustentável. Eu sou o Bernardo Menezes e tenho a satisfação de conversar agora sobre o projeto Meninas de 10 anos com a Camila Oliveira, gerente de educação do Instituto de Desenvolvimento e Gestão, o IDG, e a Bianca Pacetto, que é analista de sustentabilidade e responsabilidade social da ENGE Brasil. Olá, Camila. Olá, Bianca. Tudo bem com vocês? Oi, Bernardo. Obrigada. Um prazer estar aqui. Olá, Bernardo. Que bom estar aqui de novo. A gente que agradece sempre a participação de vocês aqui no Além da Energia. E já queria começar perguntando para a Camila. Camila, por que é tão importante engajar meninas nessa faixa etária de 10 a 16 anos? Então, Bernardo, a escolha que a gente faz é muito baseada num relatório da UNFPA, que diz que meninas nessa faixa etária, elas têm as suas vidas drasticamente alteradas, direcionadas para outros cargos ou para outras funções que não dizem respeito nem à infância e nem também o que se entende como função da mulher, né? Muitas vezes são meninas que são direcionadas para fora da escola, para terem trabalhos domésticos ou outros trabalhos que não dizem respeito à infância. Para além disso, essas meninas também não são direcionadas para áreas das ciências exatas ou das ciências biológicas, porque se entende que, de uma forma errônea, que esse não é o lugar de meninas ou mulheres. Bianca, desde 2021 a ENGE apoia o projeto Meninas de 10 anos. De que maneira ele se alinha à política de diversidade e inclusão da companhia? Não só a política de diversidade e inclusão, né? A ENGE, ela tem objetivos não financeiros. Desde 2021 eles foram atualizados, a gente já tem esse costume há muito tempo. A gente tinha os objetivos de 2020, cortamos. 2021 a gente começou uma nova leva, então calhou de ser na mesma época. E recentemente a gente teve o lançamento da política de transição justa, que para mim é o conceito desse projeto. Você trazer a ideia do aprimoramento tecnológico, a formação científica de futuros profissionais, incluindo mulheres, claro, e não dispensando a riqueza de pensamento que a gente pode ter pela inclusão de pessoas diferentes. Então, pessoas negras, mulheres, pessoas com deficiência, indígenas. Quantas ideias a gente não perde quando exclui essas pessoas e quais as soluções que elas podem trazer quando são convidadas para o debate. Então, complementando, né, o dado que a Camila trouxe, a União Internacional para a Conservação da Natureza, ela afirma que mulheres e crianças são 14 vezes mais vulneráveis a morrer em desastres. Mas elas não são convidadas para debater os desastres antes deles acontecerem, elas não são convidadas para solucionar esses desastres. Então, é muito importante a gente ter essa distinção do que eu quero, o que a Camila quer, o que uma criança na Amazônia quer, o que um idoso na Ásia quer, porque todos nós vivemos no mesmo planeta e uma pequena parte da população acaba, de fato, tomando decisões que impactam todos, sem ouvir mesmo quais são os desejos e sonhos dessas pessoas. Interessante. E, Camila, que tipo de atividades são propostas para as meninas que participam do projeto? Então, essa pergunta ela é fundamental porque a forma como a gente lida com essas meninas é um diferencial, porque existe uma lógica, né, na educação que é que linguagem a gente decide colocar para essas meninas, que não é uma linguagem escolar, mas ao mesmo tempo não é uma linguagem irresponsável no sentido de pensar o conteúdo que está sendo trabalhado com elas, mas ao mesmo tempo uma lógica de aproximação, de afeto, de uma relação que é muito diferente dessa lógica escolar e hierárquica. O projeto com a ENGE está desde 2021, né, com patrocínio da ENGE, é um projeto que está no Museu da Manhã desde 2017, mas quando a ENGE entra,
a gente justamente começa as discussões relacionadas às emergências climáticas. Então, esse é um marco muito importante para a gente, porque essa linguagem muda, né? Então, falar sobre ciência e falar sobre as questões do clima faz com que a gente tenha que fazer uma divisão diferente. Então, em 2021 e 2022, a gente fez uma aposta, que é uma aposta virtual para o projeto, né? A gente começou esses encontros remotos, primeiro por conta da pandemia. Em 2021, a gente ainda estava num cenário sanitário muito inviável para que esses encontros fossem presenciais. Então, a gente fez um esquema de apresentação da temática, entendendo por que os museus estão falando sobre isso, mas, ao mesmo tempo, por que a gente precisa falar com essas meninas nessa faixa etária sobre essas questões. Então, a gente faz essa primeira fase, que é uma apresentação das temáticas, do entendimento da discussão de gênero com a ciência, mas também da discussão do meio ambiente, das questões dos oceanos, das florestas e da biodiversidade. Em seguida, a gente parte para uma segunda fase, que é uma fase que está vinculada a tutorias, em que a gente divide as meninas em pequenos grupos para discutir de uma maneira aprofundada sobre o universo, as florestas e os oceanos. E essa não é uma metodologia no sentido de fazer com que esses temas se separem, mas, na verdade, se aprofundem para que eles possam se conectar com o grupo como um todo. Então, essas meninas ficavam em grupos separados ao longo dos encontros, mas no final de cada encontro a gente se reunia de novo e entendia quais eram as convergências a partir desses aprofundamentos. E aí, por último, depois das tutorias, a gente parte para uma publicação que é pautada em todos os encontros, em tudo que as meninas produzem ao longo desses encontros, justamente para fazer essa função que o museu tem, que é uma divulgação científica no âmbito mais público e multiplicador. Então, essas meninas formadas passam a ser também multiplicadoras desse conhecimento. Então, esse ano a gente fez uma redução dos encontros presenciais, mas forçando que essa presença fosse fundamental para essa discussão, que a gente percebe uma diferenciação também no engajamento dessas políticas. Então, a gente tem promovido, porque ainda está acontecendo, a gente tem promovido esses encontros aos sábados, durante 1 mês e meio, com essas meninas também pautando dentro das mesmas diretrizes, né? Pensando oceano, floresta e universo, entendendo como tudo isso está muito interconectado. E, Bianca, me diz uma coisa, como é que a gente pode estimular a prática da ciência pelo público feminino? Quais obstáculos você enxerga atualmente? A sociedade estipulou que para a mulher é destinado o cuidado, e as profissões do cuidado elas são extremamente desvalorizadas, né? A gente tem até o debate se o trabalho doméstico deve ou não ser remunerado, mas mesmo os trabalhos que não são domésticos, a enfermeira ganha menos do que o médico, e aí você já coloca um gênero ali, né? O chefe de cozinha e a cozinheira. Então, a gente tem muitas meninas novinhas, assim, você percebe que elas têm mulheres fortes na família, às vezes a família nem tem a presença de um homem, são apenas mulheres, e mesmo assim elas não veem esse trabalho dessas mulheres todas com as quais elas convivem ser reconhecido. Né? Quais as carreiras que são sinônimos de sucesso, quais os empregos que são bem pagos, que saem na capa da Forbes, né? Então, eu acho que tem esses dois lados que é a mesma coisa. Então, queremos sim mulheres nas carreiras STEM, queremos que elas sejam reconhecidas e ver esse trabalho delas, mas também queremos o outro lado, né? Que as outras mulheres que não se identificam com essas áreas por qualquer motivo, e também os homens que se identificam com essas áreas de cuidado, tem se falado muito no papel do pai também, então, como o homem se relaciona com as mulheres, com as crianças, com os idosos. Então, para mim, esses são os maiores obstáculos. Eu sei que a sua pergunta foi sobre ciência, mas sobre os obstáculos em sociedade como um todo, que se refletem na ciência, né? Então, a ciência ela entra com todos esses obstáculos também. A mãe que leva a criança para amamentar na faculdade, quantos homens levam seus filhos para a faculdade na comparação. E para mim, a gente precisa que esse despertar da ciência ele seja em todas as crianças, assim como o interesse pelo cuidado em todas as crianças também, para elas se
explorarem suas mentes de forma saudável, as relações que elas têm entre elas. Em muitos casos você percebe que elas começam ali a enganchar algumas questões também. E adultos que são suficientemente estimulados, eles conseguem encontrar uma felicidade nesse conhecimento, nesse aprendizado. Uma curiosidade, vocês percebem no discurso das meninas que participam do projeto a consciência sobre os preconceitos e as discriminações de gênero? Olha, sim, é impressionante, porque tem até um exemplo, assim, justamente desse último sábado, que a gente trouxe para as meninas um vídeo de crianças falando sobre as questões climáticas, né? Todas elas concordaram o quanto era diferente, para além da questão de gênero, né? Para além de serem meninas falando, tem uma outra questão que era meninas na mesma faixa etária delas, com propriedade para falar sobre o que elas falavam. E todas elas falaram, não escutam a gente. Não só porque somos meninas, mas porque somos crianças. Como se nós não tivéssemos nenhuma legitimidade para falar. A gente pode ter todo o conhecimento, mas a gente não é ouvida, inclusive em sala de aula. Só complementando a Camila, quando a gente recebeu, né, o convite para falar, eu comecei a ler algumas questões aqui para me preparar. E aí eu joguei atributos masculinos no Google e atributos femininos. E aí aquela palavra, aquela frase em destaque, né? Não só dizendo quais são e que a gente já tem na mente, mas o que me chamou a atenção foi, a frase era, os atributos masculinos são. E aí a lista que a gente imagina aqui. Os atributos ditos femininos devem ser, então, assim, o Google já reconhece que existe um debate, mas ele não legitima o debate, então ele não fala nada, e claro, né, é uma coisa automática, mas ele não separa, essa publicação foi baseada em vieses, mas a característica do homem é muito garantida, né, como a Camila falou, essa disputa, ele não precisa dessa disputa. Camila gostaria de complementar? Bernardo, eu queria só fazer um complemento disso, porque você também perguntou desse reflexo do projeto, né? Eu acho que tem um outro ponto que é muito importante. Eu acho que a gente consegue perceber, até na fala das próprias cientistas, quando elas conversam com as meninas sobre a diferença de trabalhar com mulheres e a diferença de trabalhar em ambientes que são majoritariamente formados por homens. E é muito impressionante como isso é exatamente o que a Bianca falou, isso é um espelho temporal, né? Então, quando as cientistas trazem que elas conseguem trabalhar com muito mais parceria, com muito mais colaboração, com muito mais percepção e sensibilidade às questões sociais, né? Dependendo de onde elas estejam trabalhando, tem a ver também com essa percepção de como as mulheres vêm trabalhando e vêm tentando também, de uma maneira mais colaborativa, olhar para as questões que dizem respeito às questões da humanidade. Então, quando a gente está falando sobre aspectos ambientais, é impossível a gente se pautar no ego. A gente precisa se pautar em questões que dizem respeito a discussões amplamente sociais. Então, eu não posso falar sobre antropoceno ou sobre questões climáticas sem falar de racismo ambiental. Eu não posso falar sobre questões climáticas sem falar sobre as pessoas que estão mais vulneráveis a isso. E aí o que a gente vai percebendo é que essas sensibilidades também vão se dando em outras camadas, que não é essa sensibilidade que está dita no Google, né? Que somos românticos, somos sensíveis, e não é sobre essa sensibilidade. É sobre uma percepção colaborativa do trabalho. É sobre uma percepção de que a gente precisa engajar muito mais para dar conta, às vezes, dos espaços que não são oferecidos primariamente para nós, né? Nós mulheres. Nesse sentido, nós também somos formadas em estratégia e colaboração coletiva entre mulheres. Então, quando elas começam a falar com as meninas, é muito dado, é muito reconhecido, é muito entendido. Então, essa potência do trabalho em conjunto favorece muito como o programa vem se desenvolvendo e como as meninas vão se percebendo e uma vai puxando a outra. Então, acho que, enquanto reflexo assim, do projeto, a gente
está falando aí, a gente está na 6ª edição, então a gente viu meninas que entraram com 10 anos e estão com 16, ou meninas que entraram com 12 e estão com 18. Algumas dessas meninas direcionaram suas carreiras para as questões dos direitos da natureza, dos direitos humanos, para as questões também da ciência, também da biotecnologia, também das questões climáticas, e elas vão puxando outras. Então, vou dar exemplo de 2 meninas, uma que eu sempre falo, que é a Juliana. Hoje a Juliana está numa universidade no Canadá, como bolsista, falando sobre emergências climáticas. E a Juliana, no ano do projeto, no primeiro ano que ela participou, ela começou um projeto escolar, né, de coleta seletiva. No ano seguinte, a Juliana criou uma ONG. 2 anos depois, a Juliana já era reconhecida como uma das líderes da juventude da América Latina no que diz respeito às questões de direitos humanos e impacto social. Camila, que resultados o projeto tem verificado ao longo dos anos? Você já deu algumas pistas aí. Sim, totalmente. Porque a gente está falando desses impactos, né, que batem na formação dessas meninas, mas a gente tem muitos outros exemplos de meninas. Por exemplo, tem uma menina que participou também em 2021, que foi a Marina. A Marina era uma menina que mora, né, ainda no Vidigal. A Marina se descobriu indígena. A avó da Marina era Tupi-Guarani. E quando ela começava a contar para a gente as histórias, a gente foi, né, Marina, isso que você está fazendo é da cultura indígena. Essa noção que você tem, essa percepção que você tem infantil, parte de um conhecimento indígena, de um saber fundamental, ancestral. Então, essa percepção também sobre população indígena, sobre conhecimento indígena, o quanto isso é importante, a gente vai vendo que as meninas também vão se formando e formando as suas famílias, e formando as pessoas que estão próximas a elas. Esse ano a gente tem a Larissa também, que a Larissa começou no sábado contando que ela mora no Amazonas, é do Amazonas, está no Rio, mas ela é do Amazonas. Ela começou a contar de uma infância totalmente tomada pelos conhecimentos indígenas, que ela vai colher tucumã, que ela planta, mas ela ela tem 10 anos, mas ela ainda não tem a percepção do tamanho do conhecimento que ela tem, do tamanho de acesso e relação que ela tem. Ela começou a falar sobre as discussões dos mineradores e também dos garimpeiros. Ela não usou nenhuma dessas palavras, mas ela falou: colocam uma coisa no rio que para matar os peixes, que mata a gente também. E a Larissa não tem ainda vocabulário para dizer que é um garimpeiro, que é uma política de extermínio, mas ela sabe o que está acontecendo ali. Ela tem 10 anos. Então, quando ela traz isso para meninas que não fazem ideia do que isso significa, mas que com o vocabulário que ela tem, ela está ensinando para essas meninas sobre políticas de extermínio, né? E políticas que estão falando de outra ordem, não só para aquele povo que está ali, mas para a comida que a gente come, para o peixe que a gente recebe, para como as florestas estão sendo conservadas ou não, política pública sobre conservação, com a fala de uma menina de 10 anos. Então, para a gente isso é fundamental. Bianca, a gente está chegando no finalzinho do nosso podcast, mas eu queria te perguntar, como iniciativas como essa deverão impactar o mercado de trabalho da transição energética? Bom, primeiro, muito difícil falar depois da Camila. Ela traduz muito sempre, né, esses pensamentos das meninas e é muito impactante. Falando do mercado de trabalho do futuro, daqui a 10 anos, menos até de 10 anos, a situação vai ser completamente diferente, né? Então, aqui na Engie a gente tem uma meta global de 50% de mulheres em cargos gerenciais até 2030. 2030 daqui a 7 anos. Se a gente seguir o Acordo de Paris, que foi assinado em 2015, até 2030 a gente já vai ter reduzido quase 40% das emissões de gases de efeito estufa. A Terra provavelmente estará mais de 1,5 grau mais quente. Então, as áreas de conhecimento vão mudar e eu acho que projetos como esse, eles oferecem as ferramentas para que essas participantes estejam prontas para encarar essas profissões que a gente nem sabe quais são e quais serão. E até complementando algo também que a Camila já disse antes,
o nosso interesse não é necessariamente que elas estejam ligadas com a questão climática. Elas podem aprender sobre isso agora e levar isso para suas vidas e no futuro trabalhar com veterinária, com arte, com cimento. Não é um curso profissionalizante, né? Elas vão ter escolhas, elas vão ter coisas que a vida vai trazer para elas também. E a gente espera que seja um espaço de desenvolvimento de quem elas são, para elas verem o mundo, né? Como a Camila trouxe, entender outras realidades, então sair de uma bolha e fazer essas escolhas a partir das opções que de fato existem. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito a Camila e a Bianca. Voltem sempre ao nosso podcast. Obrigada, Camila, por ter aceitado vir aqui com a gente. É sempre um prazer a sua presença. E obrigada, Bernardo, por esse momento aqui. Obrigada, Bernardo, Bianca, e obrigada, Andy, pelo convite. Para nós do Museu da Manhã, é sempre um prazer estar aqui e fazer essa parceria com vocês. Tem sido incrível. Muito obrigada. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!